Aleluia. Meu nome é Leandro Ribeiro, o público-alvo da minha mensagem é a Igreja de Cristo e com muito temor que o título do meu sermão é Voltemos ao Evangelho, com o tema Verdades Essenciais do Evangelho de Deus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia rapidamente, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. A palavra diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém, até aí. Meus irmãos, a gente vê por esse versículo aqui, 2 Pedro, está falando sobre os falsos mestres. E o contexto inteiro de 2 Pedro, o objetivo é exatamente exortar a igreja, falando para tomar cuidado com esses falsos mestres. E não só na carta de 2 Pedro, mas no Novo Testamento inteiro a gente vai ver até no próprio ministério de Paulo, que a maioria do ministério de Paulo ele vai estar defendendo o Evangelho. As cartas todas, o papel do apóstolo Paulo foi o quê? Zelar pela sã doutrina. E eu vejo que se foi uma preocupação, se é que podemos dizer assim, se é algo que os apóstolos, os pais apostólicos investiram tanto tempo, é algo que a gente também deve investir tempo, em zelar pela palavra de Deus. E como um seminário da palavra do Espírito, nós devemos zelar também pela palavra. E o Espírito já foi tão bem guardado pelo Gilson aqui, na mensagem dele. E quando a gente fala nessa questão de falsos mestres, a gente vê algo como tão distante da gente. Ah não, falsos mestres são o pessoal da igreja de não sei das quantas que vão vir e vão falar uma heresia que Jesus tinha uma perna só, uma coisa mais escandalizadora que não tem nada a ver, não. A gente vê que a heresia é esse ensino que destrói mesmo, ele começa ali com uma meia-verdade. Começa com algo pequeno ali, como um cupim no madeiramento ali, ele começa a comer aquela madeira, e se a gente não perceber, até aquele móvel, aquele madeiramento vai ruir, se a gente não for de encontro. E assim é o trabalho dos falsos mestres. E como igreja de Cristo, a gente deve buscar esse zelo, e há algumas verdades essenciais, pilares do Evangelho que a gente não deve abrir mão. E hoje eu quero dar algumas dessas verdades essenciais da palavra de Deus, que é a qual nós devemos zelar, amém? E a primeira verdade eu quero abrir lá em Lucas 8:1. Lucas 8, versículo 1. A palavra diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. E a primeira verdade é que o evangelho ele se baseia no reino de Deus. E só sobre o reino de Deus nós temos 66 referências no Novo Testamento. E são referências o suficiente para cair a ficha que é o reino de Deus, não é reino de homens. E é o que a gente tem que tomar cuidado. Se basear, eu procurei no dicionário, basear, apoiar-se em, originar-se de, todo o evangelho, ele se originou, ele se baseia no reino de Deus. E é o que nós devemos tomar cuidado, porque há uma grande diferença de quando o centro, o reino de Deus é o centro, ou seja, tudo vai gravitar no reino de Deus. Então, o que eu vou fazer vai ser... Será que isso vai agradar, vai prosperar, vai ir de encontro aos benefícios, ao propósito para o reino de Deus, para prosperar? E também há uma grande diferença de quando é o reino dos homens. Porque quando eu prego um evangelho, e tem como pregar um evangelho de reino de homens, a gente tem visto isso. Quando eu prego um evangelho de reino de homens, o homem vai estar no centro. E a preocupação vai ser, o que o homem vai ser beneficiado? O que o homem vai ganhar com isso?
Será que a minha mensagem hoje vai agradar a igreja, vai fazer ela pular, vai dar glória a Deus, vai fazer a igreja tremer? Essa vai ser a preocupação quando o evangelho do reino dos homens é pregado. E eu vejo que uma influência do pensamento capitalista, né, o capitalismo é uma bênção, trouxe tantos benefícios, por isso que a gente tem tecnologia, tem estudo hoje, mas junto com o capitalismo vem uma forma de pensar muito egoísta. É que o capitalismo ele se preocupa em quê? Então, em que eu vou me beneficiar com isso? O capitalismo centro vai ser o meu bem-estar, o meu eu, o meu umbigo. E a palavra diz em Romanos 12:2 para que nós não nos conformemos com esse mundo, aleluia. Nós não devemos nos conformar com a forma de pensar do mundo. E por isso nós devemos renovar a mente. E o meu desejo hoje é que essa mensagem é trazer renovação de mente. Não é quebrar nenhum ensino que Deus tem colocado no seu coração, mas se for um falso ensino, ele deve ser quebrado, em nome de Jesus. E é por causa dessa forma de pensar que eu vejo que mensagens como sofrer por Cristo, mensagens como para que outros possam viver, vale a pena morrer, isso tem chocado tanto a igreja. Quando isso é pregado nos nossos púlpitos, meu Deus, não, isso não é de Deus não. Isso não, eu morrer para outra, não, isso não é de Deus não. Isso me leva para a segunda verdade, que está no Mateus 6:33. A segunda verdade, que o evangelho ele prega amor ao Pai, e não as bênçãos, e não as coisas. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente usa tanto esse versículo tão bonito, busca o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas, olhando um pouco atrás, a gente vai ver que é o que são as nossas necessidades. Comida, o que de vestir, necessidades básicas, nossos desejos, o que a gente precisa no dia a dia. Só que até na forma de interpretar esse versículo, a gente vê uma forma humanista de ser interpretado. Por quê? Não, eu vou buscar o reino de Deus, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Não, vou buscar mesmo. Por quê? Pensamento capitalista de novo. Vou buscar porque o meu lucro vai ser ter as coisas acrescentadas. Claro que eu vou buscar o reino de Deus. Quando, na verdade, o foco é o quê? Buscar, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Ele não está falando para que todas as coisas vos sejam acrescentadas, mas o que é uma consequência. Se você buscar, vai acontecer. O foco não está em receber algo de Deus, mas está em servir. Gente, é tão triste ver que nas igrejas, hoje, eu não sei até quando a gente vai poder chamar nossas reuniões de culto. Porque está chegando um ponto que não tem sido mais ministrado um culto a Deus. E as pessoas têm chegado a um ponto, de forma fictícia, vamos aqui, está Deus, eu estou indo para a igreja celebrar, reunião com os irmãos, e a minha hora de abraçar e de amar a Deus, em vez de chegar e dar aquele abraço gostoso em Deus, eu já vou direto para as mãos de Deus e ver, não, o que Deus tem para me dar hoje? Não, Deus, peraí, corta Deus aqui, deixa eu ver aqui, o que Deus está escondendo hoje para me abençoar? E não é assim, gente. Porque o nosso foco está em servir a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está acima de tudo, acima da bênção. Leandro, então você é contra a bênção, contra a vitória? Não, claro que não. Tem recebido tanta bênção, tanta vitória, está aqui no Carisma. Durante esses 2 anos foi uma das maiores vitórias da minha vida. Mas o quê? Independente de tudo isso, eu amo a Deus. Meu foco está em buscar a Deus. E esse deve ser o nosso foco. E a gente deve tomar cuidado, porque até na nossa forma de evangelismo, a gente já está não, vem para Jesus que Ele vai te dar isso. Vem para Jesus e, uma BMW vai estar te esperando. Eu vi um vídeo esses dias, gente, que me deu raiva de um evangelho que tem sido pregado na África. Que é o evangelho de venha para Cristo e suas ovelhas não vão morrer. Venha para Cristo e quem aqui pode dar $20 para a bênção de Deus? Vim aqui e misericórdia. Eu não quero isso. Paul Washer, ele tem uma frase muito impactante, que ele diz, Cristo não é algo que faz a sua vida melhorar, Ele é a sua vida. Cristo não é um adereço, um equipamento de, Cristo
carros, casas, dinheiro, não. Ele é a sua vida, independente disso tudo, ele é a sua vida. A terceira verdade é que o Evangelho ele nos impulsiona a dar mais e receber e não receber mais. Em João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. No Evangelho, em toda a Bíblia, a gente vê um Deus que deu, um Deus que dá, um Deus que deu a sua vida, e isso devia servir de exemplo para a gente. Infelizmente, as nossas igrejas têm preparado, né, e eu me perdoo por falar tanto de igreja, é porque eu estou generalizando, realmente. Prefiro generalizar para que mude. Ela tem pregado que as pessoas receba, e na hora de dar, as pessoas não estão preparadas para dar. E é o que a gente tem que vigiar. Nós devemos voltar a essa essência do Evangelho, um Evangelho que prega o reino de Deus, um Evangelho que prega amor ao Pai, e um Evangelho que nos impulsiona a dar. E eu quero finalizar com uma história de John Piper. Ele dá um exemplo do que faz Cristo parecer tão lindo, do que mostra esse verdadeiro Evangelho. E ele diz que o que faz isso é quando você bate seu carro, sua filhinha que estava no carro com você, ela sai voando pelo para-brisa e cai morta no chão. E em meio àquela dor profunda, aquela situação horrível, você se levanta e diz: Deus me é suficiente. Deus vai cuidar de mim. Ele irá me satisfazer. Ele vai me fazer passar por isso. Ele é o meu tesouro. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há nada que eu deseje mais que a ti. A minha carne, a minha filha está desfalecendo ali, Senhor. Mas tu és a força do meu coração e a minha porção para sempre. Que em nome de Jesus nós possamos viver esse verdadeiro Evangelho. Obrigado.